Bem-vindo ao Cultive de hoje, que vai falar sobre o desvio da ira, baseado no texto de Gênesis capítulo 4, verso 7, que diz assim: Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Dando um pouco de contexto desse versículo que eu acabei de ler. Aqui é Deus falando com Caim, que estava frustrado, triste, porque viu que Deus não recebeu a sua oferta e tinha recebido a oferta de seu irmão Abel. Caim ficou amargurado porque Deus havia rejeitado aquilo que ele havia oferecido. E nós sabemos a sequência desse sentimento negativo de Caim. Ele foi até seu irmão e matou ele porque sentiu inveja do seu irmão e do sucesso, do êxito do seu irmão com relação à sua oferta a Deus. E aí Deus chama a atenção no verso 7 desse capítulo 4 ao comportamento de Caim. Se você proceder bem, o seu semblante não se restabelecerá, ou como quem diz, se você proceder direito, fizer o certo, a sua vida não será mais feliz, e essa tristeza, essa frustração não se apartará de você. O que está posto aqui diante de Caim por Deus é o seguinte: a frustração de Caim não deveria estar sendo desviada para a pessoa do seu irmão, como ele efetivamente fez, e isso levou ao matar o seu irmão. A frustração de Caim deveria estar concentrada em si, porque a rejeição de Deus veio por causa do mal feito de Caim e não por causa de qualquer coisa que Abel tenha feito. Abel não tentou trapacear, não tentou desmerecer o seu irmão, apenas cumpriu aquilo que deveria ser feito como um gesto de culto, foi honesto, sincero diante de Deus. A Bíblia não traz aqui com precisão qual foi o erro que Caim cometeu para que Deus rejeitasse a sua oferta. Mas o fato é que um erro foi cometido por Caim e ele estava terceirizando a culpa desse erro, como se ele não fosse o culpado e sim a vítima. E a gente se vitimiza demais na vida, esse é um fato. Nós nos vitimizamos dos atos que nós mesmos cometemos e acabamos colocando a culpa em outras pessoas. Essa é a ira desviada. Ao invés de você reconhecer o seu erro, reconhecer que falhou e que você está apenas sofrendo as consequências dos seus próprios erros, procuramos culpados para nos isentar do problema e podermos atribuir todo o nosso ódio, desviar todo o nosso ódio, nossa frustração contra essas pessoas. E Deus fala o seguinte: Caim, o pecado bate à sua porta, o mal está batendo na sua porta com esse ódio. Você precisa colocá-lo no lugar certo. Do contrário, isso vai vir sobre você de maneira muito indesejada. É o que a palavra de Deus nos diz. Nós cometemos erros e precisamos aceitar os erros que cometemos e de cabeça erguida, nos arrependermos dele e pedirmos perdão a Deus. E não fingir que não é com a gente e começar a colocar a culpa nos outros. Irmãos, nós não podemos terceirizar a culpa, nós não podemos sentir raiva dos outros pelos problemas que existem em nós. Nós precisamos melhorar aquilo que nós somos, ajustar aquilo que estamos fazendo e não colocar a culpa em algum inocente. Além de fazermos esse inocente sofrer, nós também sofreremos as consequências dos nossos erros continuados. Erramos ao oferecer algo a Deus e erramos ao fazer mal àqueles que nada fizeram conosco, mas nós estamos os culpando pelos nossos erros. Não faça isso. Seja honesto diante de Deus. Senhor, não permita que a gente coloque nos outros as responsabilidades que são nossas. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com os nossos erros, com os atos insuficientes que cometemos, e que o Senhor nos dê forças para mudá-los, transformá-los e sermos pessoas melhores. Não permita que a gente dê vazão ao mal que bate à porta do nosso coração, tentando tomar o espaço. Que a gente tenha prazer e preferência pelo agir certo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.